Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. A gente tem que entender que nós temos um inimigo que está trabalhando todo o tempo e que tenta realmente nos impedir de todas as formas, né? Eu creio que hoje Deus está querendo fazer a gente entender isso. De tudo aquilo que foi dito aqui, foi dito muito para que a gente preste atenção, a gente seja atento, e existem tantas coisas que podem nos distrair, né? Os nossos pensamentos, situações que acontecem. E eu senti fortemente questões de enfermidade, né? Bem cedo, a Simone me liga não, a gente troca mensagem, ela dizendo que tinha ficado, aliás, ela tinha mandado uma mensagem bem tarde da noite, ontem eu não tinha visto, que estava no hospital com o Cauã, que começou com um quadro febril e aquela febre não cedia, enfim, e uma coisa bem assim, né, repentina, uma coisa que preocupou ali eles bastante, e enfim, né, uma situação que eles estão ali, nesse momento, cuidando do Cauã, porque não sabem ainda o que está acontecendo. Aí a Flaviane também me manda uma mensagem, passando mal, né? E Dona Silvia chega aqui passando mal. E tantas coisas, né, acontecem. A gente sabe que tem pessoas que não estão aqui hoje também, porque estão com um quadro de enfermidade. E acima de qualquer coisa, né, nós somos aqueles que resistem. Amém? Nós precisamos entender que o Senhor nos chama também para ocuparmos esse lugar, porque nós temos um inimigo que está trabalhando para nos impedir de alcançar e de receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então nós precisamos discernir, né? Teve um dia que a Dai chegou aqui também passando mal, né, Jô? Vocês tiveram que sair para o hospital. Então ele está amarrado em nome de Jesus, amém? Nós temos autoridade em Cristo, Ele nos deu essa autoridade para colocarmos o nosso inimigo debaixo dos nossos pés, amém? A Flaviane está aqui, né, Flaviane? Firme e forte, não deixou de vir. A Dai já deu o testemunho dela, né? E eu creio que é assim que a gente tem que caminhar, resistindo, né, discernindo, e nós temos o Espírito Santo, amém? E eu quero compartilhar com você algo que tem queimado muito no meu coração, é algo que tem movido a minha vida, que eu tenho buscado realmente aprender sobre. E eu creio que nós aqui estamos num tempo onde, especialmente nesses últimos dias, né? E eu creio que Deus tem falado coisas específicas para a igreja nesses últimos anos, e revelado especificamente, como eu falei semana passada, alguns pontos. E eu tenho entendido, né, e buscado entender, na verdade, a gente tem que ser intencional para entender as coisas, a gente tem que buscar saber, né, alguns princípios diferentes a respeito da vida de oração. Então, o tema da palavra de hoje é chamados a orar. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema, como eu disse, que é tão importante para o meu coração, que tem sido um lugar que eu tenho descoberto e desejado estar. E eu quero liberar algumas chaves para você nessa manhã, para que você cresça na sua vida de oração, para que você alcance lugares ainda maiores na sua vida de relacionamento com Deus.
Amém? Eu creio que nós precisamos entender, né? E como o título dessa palavra diz, a primeira verdade a respeito da oração é que todos nós fomos chamados a orar. Todos nós somos chamados para isso, né? Martinho Lutero, ele tem uma citação que diz assim: assim como o trabalho dos alfaiates é consertar e dos sapateiros é fazer sapato, assim também o trabalho dos cristãos é orar. Então, o meu trabalho e o teu trabalho, e grifa essa palavra, trabalho. Porque a gente, né, trabalha aqui na igreja, não é verdade? E como trabalhamos, né? Temos muita coisa a fazer. E a nossa tendência é ficar nesse lugar e esquecer que o nosso verdadeiro trabalho é a oração. E como tem sido especial entender isso na minha vida. E como eu tenho visto que pessoas que estão perto de mim, que cuidam de pessoas, que entendem esse princípio, destravam tantas coisas, né? A gente vem de uma cultura, e por muitos anos a gente ficou naquela cultura dos aconselhamentos, né? E a gente era escravo daquilo, assim, do tipo, estou com um problema, estou com outro problema. Ah, precisa conversar, preciso sentar com fulano para conversar, preciso marcar não sei o que para conversar. E é uma bênção a gente ter tempos assim de conversar, de discipular pessoas. Mas, gente, tem discipulador melhor do que o Espírito Santo? Vocês estão com frio, pessoal? Estou vendo todo mundo vindo para cá. O ar tá ligado? Tá muito gelado aqui? Não? Tá bem? É porque para mim tá ótimo. Eu não sei para vocês. Tá tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. É porque eu vi um movimento aqui, o pessoal indo para lá. Eu falei, acho que tá gelado por aqui. Então eu creio que o maior discipulador, o melhor discipulador, e aqueles problemas que são insolúveis, aquelas situações que são difíceis, é o Espírito Santo apto a resolver. Vocês creem nisso? Amém? E nós, muitas vezes, achamos que somos nós, intervindo na situação, que vamos resolver uma situação. E o nosso trabalho, queridos, é orar. Né? É orar. E eu creio que Deus tem, né, como eu disse, revelado isso para nós de uma forma diferente, de uma forma especial. E nós temos nos levantado, né? Eu creio que nós, como líderes, temos entendido isso e temos nos levantado nesse lugar de oração. Nós temos buscado viver uma vida de oração entre nós. Nós temos buscado ensinar isso para cada um, sobre a importância de uma casa fundada na oração. Amém? Então, o primeiro fundamento da oração, e eu quero que você grave isso no seu coração, né, segundo um autor muito conhecido que fala muito a respeito de oração, que é o Mike Bickle. Vocês já ouviram falar no Mike Bickle? É um pastor americano, ele é o fundador da Casa de Oração Internacional, IHOP, em Kansas City. E ele escreve muito sobre isso, prega muito sobre isso. Na verdade, ele é líder de um movimento global sobre oração, né? E ele diz que a oração, ela é relacionada ao amor. Então, como assim? A oração é relacionada ao amor. Que sentido tem isso? Né? O que significa isso? Nós vamos entender um pouquinho mais. Por que a oração é relacionada ao amor? Então, ele diz assim que a oração está relacionada ao amor e é um meio de nos conectarmos com o Espírito Santo que nos capacita a amar a Deus. Então, nós não temos em nós fontes. Nós não temos em nós capacidades. Mas conectados a Ele, nós podemos. Amém? Então, Ele é a nossa fonte. Nós não podemos gerar fonte em nós mesmos. Mas Ele é a nossa fonte. Nós podemos beber dessa fonte. E podemos permanecer nessa fonte. Amém? Isso diz respeito a nós. E permanecermos conectados a Ele é uma escolha que nós fazemos. Como nós já cantamos hoje, e o Douglas não sabia a respeito, né, da pregação detalhadamente, mas João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.
Amém? Então nós precisamos entender que é nesse lugar de permanecermos, estarmos conectados, é que nós podemos fazer qualquer coisa. Então o trabalho dentro do reino de Deus, ele é movido pela oração. Ele é movido pela conexão que você tem com Deus. Amém? O que nós precisamos é entender, né, que o trabalho maior é esse nosso, persistir e perseverar nesse lugar de oração. Agora, o que você acha que para você se tornar perseverante em alguma coisa é necessário para você? Por exemplo, nós temos a Ju aqui, que é uma crossfiteira disciplinada, daquelas assim que todo dia, 7 horas da manhã, ela está na academia. Tô certa, Ju? De vez em quando, todo mundo tem o direito de falhar, mas digamos que ela é disciplinadíssima. Ok, o que move a Ju para estar na disciplina do CrossFit? O que vocês acham que ajuda ela a permanecer nesse lugar? Disciplina, resultado, objetivos, vai ficando mais próximo. Objetivos, foco, como? Alvos. E eu creio que uma coisa que muda completamente, e mudou talvez quando a Ju decidiu ser uma mulher de esportes, né, Ju? Foi a perspectiva que ela tem daquilo que ela está fazendo. Então, quando ela entendeu que ela precisava ter saúde, que ela precisava ficar uma velhinha que pudesse se movimentar e se mover para os lugares, né, sem tanta dificuldade. Enfim, ela teve uma perspectiva correta do esporte. E por isso, ela então buscou, né, fazer o esporte, porque ela entendeu que ela tinha a perspectiva daquilo era, né, o objetivo, enfim, ela tinha uma perspectiva correta. Então, para a gente persistir na oração, a gente precisa entender que o que nós fazemos, né, o que nós fazemos e o porquê nós fazemos. Então, precisamos entender o que fazemos e o porquê fazemos. E termos a perspectiva correta daquilo que fazemos. E eu quero compartilhar com você, então, três chaves importantes sobre oração, para que você tenha uma vida sólida e gratificante. Amém? Então, eu quero compartilhar com você 3 chaves para destravar, vamos dizer assim, a sua vida de oração. Que são as perspectivas de Deus, eu creio ser, né, para o lugar de oração. Então, a primeira verdade, então vamos lá, anota aí. É que a oração, ela é um lugar de encontro. A oração é um lugar onde você tem relacionamento com Deus. E, queridos, nós fomos criados para o relacionamento. Você sabia disso? E eu já vou chegar no amor, né? Nós fomos criados para sermos amados por Deus. E é nesse lugar de relacionamento que nós somos amados. Então, entende por que oração tem a ver com amor? Primeiro tipo de amor, você foi criado para ser amado, e é nesse lugar de relacionamento que você recebe o amor que você precisa. Amém? Você é amado nesse lugar. Então, nós entendemos, né, a oração, então, ela é um lugar de intimidade, e nós também entendemos o amor nesse lugar de intimidade. Nós também recebemos o amor nesse lugar de intimidade. Então, a gente sente a presença de Deus nesse lugar de intimidade. A gente desfruta de Deus nesse lugar de intimidade. Então, como eu disse, né, nós bebemos da fonte e somos capacitados para exercermos os mandamentos de Deus. É o lugar onde nós somos transformados. Onde aquele amor do Senhor vai sendo derramado sobre nós e vai nos moldando e vai nos tornando parecidos com Ele. Amém?
É nesse lugar que nós somos feitos para estar. Então, primeira coisa, o fundamento de todas as coisas, né? Se você olhar para a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus quer é ter relacionamento com você. É básico. Tudo que Deus fez, se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai entender que tudo tem a ver com relacionamento. Tudo tem a ver com Ele querer te trazer para esse lugar de relacionamento com Ele. E a oração, ela é esse lugar de você encontrar o Senhor e ser encontrado por Ele. De você achar o coração de Deus. De você entender o coração de Deus. Ter as revelações de Deus para a tua vida. Essa conexão com Deus. E sabe, quando nós nos conectamos a esse lugar, tem um mistério aí que eu quero te trazer. Um mistério revelador. Existe algo ali, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que se chama, como é que é o nome disso? Trindade. Então eles são um só e eles são três. E esse é um mistério. Quando você se conecta ao Espírito, você está se conectando aos três, certo? Há uma fonte que existe nesse mistério, que é uma fonte de amor. Porque existe um amor ardente na Trindade. Vocês conseguem entender isso? A Trindade, ela é a expressão do amor. Ela é a expressão do coração ardente de Deus. O coração que ama. Pai amou o Filho, Filho amou o Pai, Espírito Santo ama o Filho. Entende? É uma união de amor. Existe uma conexão, existe uma sinergia de amor nesse lugar. É algo misterioso, a gente não consegue explicar. Mas é algo real, é algo espiritual. E quando você se conecta, você se conecta com Deus, você começa a orar, você começa a ser partícipe, começa a participar da Trindade, que é digamos assim, uma sinergia de amor e que jorra amor inesgotável. Então, quando você está orando, você está entrando nesse lugar de Trindade. Amém? Você está entrando nesse lugar do fluir de amor de Deus, de um amor que flui, que jorra o tempo todo e que está ali jogando. Gente, isso está acontecendo. Quando você está orando, isso está acontecendo. Você está se conectando a isso. Só que se você não tem entendimento, você não acessa. Amém? Quando você não tem entendimento, você não usufrui, você não desfruta. E o Senhor quer que você entenda. O Senhor quer que você entre nesse lugar. Deus é amor, amém? 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então nós fomos criados para sermos coparticipantes desse amor. Nós fomos criados para participarmos da alegria da salvação. E qual é a alegria da salvação? O que vocês acham que é a alegria da salvação? Vamos lá, os teólogos de plantão, me ajudem a falar sobre isso. Cri, 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 cri. O que é a alegria da salvação? O que aconteceu com você quando você foi salvo? Vamos lá, vamos definir. Gente, ninguém nasceu de novo aqui? Vamos lá. O que aconteceu com você? Vamos lá, Afonso, fala mais alto. Você se arrependeu, mas alguma coisa mudou na sua vida. O que aconteceu? Você foi livre do pecado. Então, a escravidão do pecado foi anulada. Você já não é mais escravo do pecado. Então, ser salvo nos livrou da morte, nos livrou do inferno, certo? Da escravidão do pecado. Mas, gente, será que foi só isso que a salvação significou? Não.
O que é o maior presente que você ganhou quando você foi salvo? A eternidade, não ter condenação. Mas, gente, qual é o maior presente? Acho que vocês não entenderam mesmo. A comunhão, ter relacionamento. Ter liberdade de chegar até Deus. Gente, isso é alegria. Sabe, é muito bom. Eu fico muito feliz porque eu não vou para o inferno. Eu fico muito feliz porque eu não sou escrava da minha carne. Mas eu fico muito feliz porque eu posso me relacionar com Deus. Sabe, gente, a humanidade precisa saber disso. Que nós fomos feitos e criados para termos relacionamento com Deus. E quando você tem essa revelação, você se empolga para orar. Porque você fala, eu vou lá conversar com Deus, eu vou lá encontrar com Deus, eu vou lá estar com Jesus. Porque eu fui criado para estar nesse lugar. Sabe aquela frase que eu acho tão ruim? Vou pagar um preço de oração. Gente, a oração não pode ser esse lugar de preço. É claro que às vezes a gente paga um preço, porque a carne às vezes está, preguiçosa. Mas ela está assim porque ela não entendeu o sentido ainda do que é esse lugar de prazer. Lugar de desfrute. Lugar de estarmos conectados à nossa fonte. Amém? Então a primeira coisa, o primeiro benefício, a primeira bênção que você ganhou na sua vida quando você voltou, você aceitou Jesus, você se conectou com o Pai. Você foi salvo, você foi resgatado para ter relacionamento, que é propósito inicial de Deus. O propósito inicial de Deus lá no jardim qual era? Ter relacionamento com o homem. O pecado entrou para quê? Por que que o pecado entrou na vida do homem? Para separar. Então, qual que é o objetivo principal da nossa existência? Voltar ao projeto original significa o quê? Ter relacionamento com Deus. E a coisa mais cara e mais preciosa para você precisa ser o seu relacionamento com Deus. A coisa mais importante, mais significativa para você tem que ser o seu relacionamento com Deus. E qualquer coisa que ameace isso na sua vida precisa te fazer correr. Então, queridos, tudo na Bíblia tem a ver com relacionamento. Tudo. Não pecar tem a ver com relacionamento. Não desobedecer tem a ver com relacionamento. Porque tudo está centrado no nosso relacionamento com Deus. É esse o mais importante para nós. Amém? Foi isso que mudou a minha vida, foi isso que mudou a tua vida, é isso que muda a nossa história. É isso que nos leva a viver na eternidade. Porque se você não tem relacionamento com Deus, meu querido, minha querida, sinto muito. Você vai ser daqueles que se chamam religiosos. E são esses que Jesus apontava e dizia, vocês não têm nada comigo e eu não tenho nada com vocês. Então o relacionamento, através de uma vida de oração, é o que Deus chamou eu e você para fazermos. E você precisa entender essa chave espiritual. Você precisa entender, porque isso vira na sua mente aquela coisa assim, eu preciso orar, Senhor. Eu preciso ir para a presença de Deus. Pagar o preço. E fica sempre aquela coisa pesada, aquela coisa difícil. Não, o lugar de oração precisa ser um lugar onde a gente desfruta do relacionamento com Deus. Assim como a gente desfruta do relacionamento com os nossos amigos, assim como a gente desfruta do nosso relacionamento com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada. Enfim, é o lugar que a gente desfruta. Não é bom estar com pessoas? A gente não gosta? É gostoso, é sempre agradável. Estar com quem a gente ama existe, né? Mas quanto mais você busca Ele, mais Ele se agrada de você e mais você recebe dEle. E Ele vai te respondendo para que você entenda que esse é o lugar que Ele quer que você esteja. Amém?
as nossas orações são muito eficazes. Na verdade, tem muitas coisas, né, que a gente poderia falar. Eu estou tentando seguir uma linha aqui, mas a gente poderia falar sobre tantas coisas. As nossas orações, elas sempre são eficazes. E a gente precisa entender isso. Uma oração de um coração que crê é sempre eficaz. Amém? Então, a gente está falando aqui que esse lugar é o lugar de nos conectarmos com a Trindade. Nós somos criados para receber e também para darmos amor. Amém? João 17, 22, 23 diz: dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Queridos, nós queremos conquistar o mundo para Jesus. Nós queremos trazer pessoas, né, para Deus, mudar nossa realidade ao nosso redor. Nós queremos resgatar aquele que está perdido. Queremos ser a videira, né? Queremos ser os ramos da videira que se estende para além dos muros. E vão, né, os ramos que vão lá alcançando pessoas. Só que nós somos feitos para isso. Mas precisamos estar conectados à fonte. Precisamos estar conectados à fonte. Amém? Precisamos estar conectados a Ele. Amém? E nós entendemos que fomos feitos para esse lugar. Na Trindade, então, como eu falei, existe plenitude de amor, onde Pai, Filho e Espírito Santo estão satisfeitos. E nós precisamos entender a oração sobre essa perspectiva. Existe um amor ardente no coração de Deus. E Ele nos chama para participarmos dele. A segunda coisa que você precisa entender sobre a oração, talvez seja mais fácil, né, da gente entender. E talvez a gente ache que ou é uma coisa ou é outra, mas não é. A oração é uma maneira de você ser abençoado. É uma maneira de você receber bênçãos, sim. Então nós oramos para termos comunhão com Deus e também para que as coisas mudem ao nosso redor e que as bênçãos dele sejam liberadas em nós e por meio de nós. Amém? Tiago 5,16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. João 14,14 diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então nós precisamos crer na eficácia das nossas orações, porque Jesus falou. É um princípio. Amém? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Obviamente que de acordo com a vontade dele. Porque isso também é uma outra condição. A oração bem-sucedida precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Não adianta você pedir para Deus fazer mal para alguém, porque ele não vai fazer isso nunca. Porque isso não tem a ver com a natureza dele. Não, ele é bom. Né? Gostou da ideia, né, Jô? Mas Deus não faz isso, viu? Que pena. Que horror, né? Como a gente é mal, né, gente? O nosso coração é mal, né? Mas Deus não é assim. E quem nunca quis isso, que atire a primeira pedra, né, Jô? Ô, Senhor, me vinga, né? O Senhor é vingador, o Senhor é Deus vingador. Gente, Deus tem os meios dele, amém? Não cabe a nós. Ele é o Deus vingador mesmo, não somos nós, né? Então, nós precisamos entender que a nossa oração, ela é eficaz e ela produz efeito quando é feita com fé. Amém? Nós temos lá uma passagem em Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Marcos 6, de 5-6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Então, queridos, a Bíblia nos ensina a orarmos com fé e obediência. Amém? Nós precisamos entender que o Senhor espera de nós fé, mas também espera de nós um coração obediente. Amém? Nós precisamos entender que são princípios de Deus para nós.
Mais um versículo, Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Então o nosso Deus, Ele espera de nós, né, a nossa fé. Ele espera de nós a nossa obediência. Ele está esperando por isso. Amém? E você precisa ser motivado pela obediência e pela fé. A fé é uma ação. A fé é uma atitude. Amém? A fé é uma posição que você toma. Eu creio, eu vou crer. E com isso você libera as coisas que Deus tem para você. Nós precisamos entender, né? Às vezes a gente tem aquela falsa humildade. Ai, não, mas Deus já sabe. Deus conhece, né? O Senhor quer que você nomine as suas necessidades. Ele quer que você aponte para Ele. Ele quer que você diga a Ele o que você precisa. Com entendimento, Ele quer que você vá até Ele. Ele quer que você venha a Ele para pedir algo. Amém? Ele deseja isso de você. E nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus para nós. Então, não se intimide, não seja tímido. Não fique cauteloso, cautelosa diante dessa palavra, porque Deus quer que você se mova. Ele quer que você ore com fé. Ele quer que você creia que a tua oração tem eficácia. Amém? Existe um anseio no coração de Deus por responder às orações dos santos. E isso, queridos, se deve ao motivo de que Ele quer ter relacionamento com você. Amém? Isaías 30, 18, 19 diz: Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. O povo de Sião que mora em Jerusalém, ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, ele lhe responderá. Amém? Então, queridos, Deus está ansiando pela tua oração. Ele está esperando que você fale com Ele. Ele está esperando que você apresente a Ele as suas necessidades. Porque Ele quer te abençoar. Mas primeiro Ele quer você. Primeiro Ele quer o teu coração. Primeiro Ele quer você atraído para esse lugar de relacionamento. E sabe, todas as disciplinas espirituais são relacionadas, todas, ao relacionamento. Um exemplo de disciplina espiritual. Vamos lá. Quem sabe, além da oração? O jejum. E por que nós jejuamos? Por que nós jejuamos? Para cumprir com o sacrifício? Fortalecer? O espírito também. Mas principalmente nos conectarmos mais ao Senhor, estarmos mais conectados a Ele, focarmos mais nele, estarmos alinhados ao coração dele, buscarmos entender o Senhor. É isso, é relacionamento. Quando a gente se separa para um jejum, a gente é levado, né, a estar mais próximo. Amém? E é isso que Deus espera de nós. Amém? Nós não somos mais merecedores porque nós oramos mais. Não, nós recebemos mais porque interagimos mais com Ele. Amém? Deus não precisa ser convencido de nada, como eu disse. Ele quer que nós sejamos atraídos, sim, para a sua presença. Amém?
Então, quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a Deus, mais nós recebemos revelações sobre Ele, mais nós bebemos da fonte, mais nós interagimos com Ele e mais nós teremos fé. A nossa fé deve estar ancorada na autoridade de Cristo sobre tudo. Amém? A nossa fé está ancorada em Jesus, que é aquele que tem autoridade para mudar as situações, para mudar as circunstâncias. Amém? E nós precisamos ter fé que é Ele quem faz. Amém? E a terceira e última coisa que eu quero que você anote aí, é que a oração, ela é uma parceria com Deus. A oração, você está se tornando parceiro de Deus quando você ora. Porque Deus espera isso de nós, né? Então a gente já leu ali em Marcos sobre os discípulos. Marcos 11, 22, 24 diz, né? De novo a gente vai ler. Tenham fé, a última parte. Aliás, a próxima parte. Não, perdão. Mudei aqui. Não é esse versículo, não. Espera lá. Cadê? Também que eu já acho. Vamos continuar aqui. Depois eu cito de novo. Enfim, a gente vai chegar lá. Então, a primeira coisa, a oração é uma parceria com Deus. Nós fomos destinados para reinar sobre a terra. Sabia disso? Você foi destinado para reinar sobre a terra com Jesus. Amém? Então, Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. Apocalipse 5, 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então nós fomos colocados neste lugar, junto com Ele, de reinarmos sobre a terra. Nos foi dada essa autoridade. Ele nos colocou nesse lugar. Amém? E nós então somos seus cooperadores. Ele nos faz parte, Ele nos quer participantes do que Ele faz. O segredo de uma oração eficaz é orar a vontade de Deus, é conhecermos a vontade de Deus e declararmos a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nós. E a Bíblia diz que ela é como? Quais são as características da vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. E Deus quer que nós conheçamos essa verdade. E Ele quer que nós declaremos essas verdades. Ele quer que nós concordemos com Ele. Nós somos parceiros de Deus na concordância com os seus decretos. E tem mais uma coisa contida aqui. O Senhor governa através das nossas orações. Amém? A Bíblia conta, Apocalipse 4, 5, descreve o trono de Deus. E o trono de Deus é feito da harpa e da taça. E a taça, o que tem na taça? A taça contém a oração dos santos. E quando o livro for aberto, e é isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse 4. Quando o livro for aberto, lá estará a taça cheia das orações de todos os santos. Significa que as orações que você faz hoje permanecem para a eternidade. Então não tem nenhuma só oração esquecida diante de Deus. Todas as suas orações vão sendo colocadas nessa taça. E no último dia elas serão conhecidas. E todas elas, sem tirar nem colocar, estão conhecidas até hoje. Estão lá, diante de Deus. Então nenhuma oração é esquecida. Amém? Nenhuma oração. Isso é algo muito glorioso. Isso é algo muito glorioso. Isso é algo maravilhoso. Amém? E o Senhor espera que nós estejamos nesse lugar, enchendo a taça com as nossas orações.
E Ele governa através da igreja. Amém? A igreja que levanta a sua voz, a igreja que ora, a igreja que clama em acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Nós vamos liberando e apressando a sua vinda. É isso que a Bíblia fala. Hoje existe um movimento nesse momento de oração por Israel. Existem muitas igrejas no mundo posicionadas, orando por Israel. E por que você acha que a gente ora por Israel? Por que a gente deve orar por Israel, inclusive? Porque a Bíblia nos ensina a orarmos por Israel. Porque a vinda do nosso Senhor está associada aos cumprimentos das promessas sobre Israel. E nós precisamos desejar que se cumpram essas promessas. Assim como nós precisamos desejar que as promessas de Deus se cumpram sobre essa terra, sobre o Brasil, sobre Florianópolis, sobre as nossas vidas. Amém? E é o nosso papel governar com Ele, através da nossa oração. É o nosso papel declarar a verdade de Deus. A verdade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Quando você ora as verdades de Deus, existe eficácia quando você crê. Amém? Então o Senhor espera a nossa oração. A Bíblia diz que Ele anseia pelas nossas orações. Amém? Nós fomos destinados a governar com Ele. Ele nos estabeleceu nesse lugar. E nós governamos com Ele através das nossas orações. E eu queria que você entendesse isso. 3 chaves na tua vida. Relacionamento. Primeira coisa. Lugar de encontro. Segunda chave. Lugar de bênção. Terceira chave, governar. Amém?